Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Que as bênçãos do Pai Celestial possam recair sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Amém. Minha saudação cristã a cada irmão que irá assistir essa transmissão. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente cada família. Se há alguém enfermo, que Deus possa trazer a cura. Se há alguém cativo, que Deus possa trazer a libertação. Nós sabemos que Deus opera todas as coisas, tudo em todos. Amém? Então vamos ler a Escritura. Eu gostaria de ler uma Escritura para nós nortearmos aquilo que temos necessidade. São Mateus capítulo 11, verso 25. Amém? O Evangelho segundo São Mateus capítulo 11, verso 25. Aleluia. Amém? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Pai Celeste, agradecemos, Pai, pelas muitas coisas que Tu fazes para cada um de nós. Nós temos a convicção de que não há dignidade alguma em nenhum de nós. Nós podemos tentar fazer o melhor, mas nunca haverá dignidade. Sabemos que o ser humano, para começar, é uma falha total. Por isso dependemos inteiramente da Tua graça, deste favor imerecido. Pai, nós agradecemos a Ti por tudo. Fica conosco, abençoa esta transmissão, abençoa este culto, abençoa os nossos irmãos, que Tu possa, Pai, interceder ali na vida da irmã Elisângela, do seu pastor que estava passando por momentos difíceis, nosso precioso irmão João, ali no tabernáculo em Ceilândia. Que Tu possa, meu Deus, abençoar, Senhor da glória, o irmão Nicolau, a irmã Marta, a irmã Márcia, a mãe da irmã Marta, o seu pai, seus irmãos. Pai, que Tu entres em cena, Senhor, pelo irmão Rubem Romero, pela irmã Zita, que Tu possa, meu Deus, entrar em cena por toda a sua família e por todos os demais que têm uma necessidade. Que Tu possa, Pai, entrar em cena e assim, meu Deus, abençoar em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém? Podeis assentar? Amém? Nosso abraço também ao irmão Harley, ali no Rio Grande do Sul, irmão Harley Buffon, sua família, a irmã Neia, ali em Presidente Prudente, o irmão José Maria, nosso precioso irmão, amigo, e muitos outros que assistem às nossas transmissões. Alguns não assistem ao vivo, mas assistem depois a gravação, e nós ficamos felizes por vocês confiarem naquilo que nós estamos trazendo da parte de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Irmão Alexandre, ali aqui é no Ceará, não lembro bem a cidade do irmão. Irmão Mike, irmãozinho precioso, ainda há pouco mandou-me uma mensagem. Vez em quando ele nos pede oração. E alguns outros irmãos que nos assistem na África, alguns amados que nos assistem nos países da América Central,
aqui na América Latina. Nós somos gratos por vocês nos assistirem. Nós não temos nada melhor que qualquer outro ser humano. Nós somos todos iguais. Amém? E somos gratos por isso. Um dia, Jesus, em São Mateus 4, você sabe que ele foi levado ao deserto para ser tentado. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador veio a ele e disse: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão e come, e eu crerei em ti. E ele disse: nem só de pão viverá o homem. Eu sei que às vezes é difícil de nós captarmos tudo aquilo que se tem necessidade de captar. A Bíblia diz: examinai tudo, retende o bem. Essa mesma Bíblia diz que nós devemos estudar ou examinar as Escrituras, porque nós cuidamos ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus Cristo. E se esta palavra testifica de Jesus, como nós falamos no domingo à noite, para os irmãos que estão aqui no tabernáculo, nós não tivemos transmissão à noite, mas se a palavra testifica de Jesus Cristo e nós devemos examiná-la, nós sabemos que a palavra vem ao profeta. O irmão Brana nunca disse que a palavra vinha a um credo, a um sistema, a um pastor, a um diácono, a um evangelista, a um mestre, a um filósofo, a um credo denominacional, a um sistema. Não. A palavra vem ao profeta. E o profeta, que é alguém que tem visões, ele é um vidente. Esse vidente toma a palavra de Deus e a expõe de determinada maneira tão especial que todo o resto do quíntuplo de Efésios toma isto e posiciona a igreja para poder ela chegar ao arrebatamento. Amém? Veja, eu gostaria de citar uma coisa aqui. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, disse Jesus. Quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Amém? Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. Amém? Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E a qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. De modo algum perderá o seu galardão. Mas isso aqui é algo que precisa se analisar com um pouco de calma. Porque isso aqui não é uma escritura simples e corriqueira. Amém?
Eu estava conversando a respeito das almas que estão em prisão agora com a irmã Cristina e falando a respeito das pessoas, a maneira que o nosso profeta aborda esse tipo de assunto. As pessoas que estavam ali nos dias antediluvianos era a mesma qualidade de pessoas que estão aqui nesse tempo. As pessoas que estavam nos dias de Ló eram a mesma qualidade de pessoas que estão vivendo neste tempo agora. Olha, você toma um exemplo, nós vamos ter, ou já teve, está tendo, em alguns estados do Brasil e alguns países, o carnaval. A palavra composta é carnevale, ou seja, a festa da carne. E você vê nisso, quando Jesus disse que o mundo jazia no maligno, e as pessoas ainda não pararam para se dar conta do que está acontecendo. 2000 anos depois, Deus levantou um profeta, ele veio e pregou uma mensagem titulada Almas que estão em prisão agora. E nesta mensagem, Almas que estão em prisão agora, o irmão Branham ele chega a dizer que o inferno está representado na terra. E que a misericórdia tem sido riscada. E o próprio inferno agora está sobre a terra. E as pessoas têm o bloco dos evangélicos hoje. Você já pensou o que é isto? Tem as micaretas dos evangélicos. Tem as festas gospel. E você para pensar, e para as pessoas você é louco, porque você não aceita esse tipo de coisa. E é a mesma coisa pela qual Jesus foi morto. Mas você sabe que o que eu acho interessante é o que o irmão Branham fala, citando a Escritura, daqueles dias antediluvianos. Ele cita, eu creio que foi São Pedro que disse que aquelas pessoas não foram poupadas, os próprios anjos não foram poupados, e as pessoas não foram poupadas nos dias da longanimidade de Deus, nos tempos ou nos dias antediluvianos. Vocês sabem que a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Para sempre é um espaço de tempo. A longanimidade de Deus foi tão esticada nos dias de Noé, que eu quero que você entenda uma coisa. Nos dias de Noé, foram 120 anos que as pessoas tiveram aquele alerta de Deus, 120 anos. Amém? Nos dias da longanimidade de Deus. Mas eu quero que você entenda que Deus é presciente. Os eleitos já estavam com seu nome escritos. Deus já sabia quem iria entrar na arca. Espiritualmente a arca já estava fechada. Espiritualmente a arca, nos dias de Noé, para aquela raça humana daqueles dias, estava fechada. A arca não era tanto para os seres humanos, mas ainda assim, Deus permitiu Noé golpear com martelo, marreta, serrote, plana, seja lá o que ele usou para fazer aquela arca. Deus foi usando a sua longanimidade, e cada martelada que Noé dava em uma tábua naquela arca, em um prego, ou seja lá o que ele usava,
cada uma batida daquela, eu creio até que representava hoje a batida do nosso coração. Cada batida do nosso coração pode ser a última. E 120 anos Noé ali, trazendo aquele evangelho, dizendo: vai chover, vai chover. E as pessoas não estavam se dando conta. As pessoas estavam bebendo, as pessoas estavam casando, dando-se em casamento. O que as pessoas estavam comprando, vendendo, plantando, edificando? Até que Noé entrou na arca, irmão. Numa arca que espiritualmente Deus já havia fechado por sua presciência, porque Deus é presciente. E ele sabia que aquela geração não iria se arrepender. Você acha que Deus não sabe que essa geração que nós vivemos hoje não vai se arrepender? Hoje tem ruas que tem mais igrejas do que bares. Mas chegue com um crente e fale a verdade para ele, para ver se ele aceita. Eles não aceitam. Fale que Deus enviou um profeta e que a Bíblia diz que aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta recebe galardão de profeta. Não, mas só que em São Mateus capítulo 24, irmão, está escrito também que haveriam falsos cristos, falsos profetas, e que eles fariam grandes sinais e prodígios, enganariam a muitos. Como se nós não soubéssemos essa escritura. Sabe, Deus, Ele não faz as coisas para confundir o ser humano. É a sabedoria do ser humano que confunde o ser humano com aquilo que Deus faz. Deus, Ele faz as coisas para que o ser humano possa, meu precioso irmão, minha preciosa irmã, ser salvo. Tanto que antes de qualquer juízo que Deus envia à terra, Ele primeiro envia um sinal. Amém? E o sinal que Deus envia é um profeta. Toda vez que Ele envia esse sinal, este sinal vem com uma advertência, porque sempre há uma advertência antes do juízo. Antes que Deus venha trazer julgamentos à terra, antes vem a advertência. Ele chama as pessoas. Amém? Agora, Deus não é culpado se as pessoas não conseguem crer no sinal que Ele envia. Deus não é culpado se Ele envia um profeta e as pessoas não conseguem crer nele. Deus não é culpado se Ele envia um evangelista daqui, em qualquer lugar, aqui do nosso estado, e as pessoas não conseguem crer na mensagem que aquele evangelista leva. Deus não é culpado. Porque dentro do ser humano, Deus permitiu que houvesse o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O ser humano tem dentro de si o direito de escolha. E você sabe que você tem o direito de escolher. E dentro da sua escolha vai tudo aquilo que você escolheu. Amém? Veja, o nosso profeta, ele diz assim: estamos no fim do caminho. Amém? Estamos no fim do caminho. Seria bom se nós pudéssemos dizer que não era assim. Mas é assim. Na mensagem Almas que estão em prisão agora, o irmão Brando, ele chega na sua oração dizer: Senhor, que não seja esse dia. Mas eu tenho dezenas de escrituras aqui que apontam e dizem: é este o dia.
Quando ele pregou a mensagem, senhores, é este o tempo. Tempo de quê? Tempo para continuar fazendo ou estruturando uma grande denominação, uma grande igreja, um grande avivamento? Não. Se era este o tempo que a escritura de Malaquias 4, de Lucas 17:30 e Apocalipse 10, verso 7 deveria se cumprir. Senhor, é este o tempo? Se é este o tempo, então a escritura ela tem que estar posicionada para o momento exato. E nós estamos no fim do caminho, nós estamos no tempo do fim. Irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Reconhecendo a sua mensagem, como é? Reconhecendo o seu tempo e a sua mensagem, é mais ou menos assim, se eu não me falha a memória. E irmão, irmã, nós vemos que a cada dia mais, parece que nós, os crentes, que dizem crer no profeta, parece que cremos menos do que nós deveríamos crer. Parece que nós seguramos na mensagem menos do que nós deveríamos segurar. Quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos estar mais seguros nessa mensagem a cada momento. Como, voltando lá em Noé, quanto mais Noé se aproximava de concluir aquela arca, que era o trabalho que Deus deu para ele fazer, mais certo de Deus ele se sentia. E vocês sabem qual foi o sinal? Esse é o que o irmão Brana fala. Vocês sabem qual foi o sinal que Noé teve de que realmente a chuva iria cair? Foi quando a Bíblia diz assim, irmã Graciane, quando Enoque saiu de manhã para caminhar com Deus e não voltou mais para sua casa porque Deus o transladara. Quando aquilo aconteceu, Noé estava certo de que a chuva iria cair. Por quê? Porque Noé é o tipo da igreja e Enoque era o tipo da noiva. Então mostra que vai haver um juízo e uma igreja vai passar por um juízo, mas que a noiva será transladada daqui antes do juízo cair. Elias e Moisés descem e a igreja sobe. Irmãos, estamos no fim do caminho. Eu congreguei com um pastor há muitos anos atrás, que ele dizia assim, nós estamos no fim do fim. Nós estamos no fim do fim. E agora vá você contrariar isso, dizer que não. A cada dia se amontoa mais promiscuidade no mundo. As TVs não têm censura nenhuma. As redes sociais não têm filtro de censura nenhum. Tudo que você quer fazer, você é liberado a fazer. Hoje você tem direito em Laodiceia. É isso. É uma era de direitos. Aonde nós sabemos que pelo regimento, pelas constituições, pelos estatutos das nações, as pessoas têm direito.
Foi Paulo que disse: todas as coisas me são lícitas. Não foi? É como se você estivesse ouvindo uma pessoa, alguém chegar com Paulo e dizer, depois que Paulo pregou, o camarada chegar com ele e dizer assim: ó, todas as coisas, Paulo, me são lícitas. Aí Paulo chega e responde assim: mas nem tudo me convém. Amém? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Você tem que saber ter freios, porque senão, o que vai acontecer? Você sabe que nós estamos ultrapassando, ou transpassando, atravessando, melhor dizendo, por uma era chamada Laodiceia. E é uma era onde se pensa ser rico. É ou não é? É a era em que as pessoas se sentem ricas. É uma era em que as pessoas não creem ter falta de nada. Mas se você observar o diagnóstico de Deus para essa era, irmão, é algo fatídico. Para começar, Deus conhece as obras de Laodiceia. Amém? Deus sabe que eles não são cristãos e nem mundanos completamente. Veja só. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você para, irmão, irmã, para refletir, e você vai ver a hora, o tempo que nós estamos vivendo. Não é tempo mais para nós brincarmos de ser da mensagem. Agora, recentemente, você sabe, isso está estampado nos jornais do mundo todo. A grande tragédia que aconteceu ali na Síria, que já é uma região de conflito, de guerras, e na Turquia, bem na fronteira entre os dois países, existem duas placas tectônicas a tantos quilômetros de profundidade, se não me engano foi a 300 quilômetros de profundidade, não sei certificar a profundidade do sismo. Mas aconteceu um sismo, um abalo sísmico ali. Irmãos, hoje, creio, já são mais de 40 mil mortos. Ontem fez uma semana desde do abalo. Aí alguém pode dizer assim: mas no Brasil
não pode acontecer. Quem disse que não pode acontecer? Se Deus quiser, pode acontecer. Amém? Irmãos, às vezes há vulcões hibernando por milhares de anos, pelo menos é o que a ciência diz, não é? Nós tivemos há um tempo atrás um vulcão, eu creio que foi o Krakatoa, não lembro, que ele saiu da hibernação, ele entrou em erupção. Há terremotos, tornados. Eu estava vendo umas matérias, não sei se são de agora, na Argentina, chuva de granizo, destruição, seca, em alguns lugares, matando pessoas. Nós não vamos muito. Aqui, aqui no Marajó, na ilha do Marajó, tem um certo lugar lá, que quando a seca dá ali naquele lugar, morrem rebanhos. E é uma ilha cercada por água. Terremotos, enchentes, maremotos, tsunamis, tudo isso acontecendo. E o que vai acontecer agora, essa semana? As pessoas estarão ali no Rio de Janeiro, na Sapucaí, estarão ali em São Paulo, nos grandes sambódromos, como em outros países do mundo, na mesma coisa, na mesma situação. Muitos com uma garrafa de cerveja, uísque, ou seja lá o que for, e dizendo: isso é que é vida. E muitos que saem da sua casa para festejar e não voltam mais, porque são assassinados, são atropelados. Mas o povo diz: isso aqui é vida. E você vai falar de Deus para eles, mas eles já escutaram muito. Eles ouvem hinos. Isso não é um privilégio só do Brasil, irmão. Isso é no mundo todo. Catástrofes. Teve em 2014, foi em Fukushima, lá no Japão. Teve o terremoto aqui nos Andes, se eu não me engano foi em 2012. Aqui no Peru. E as pessoas não se estão dando conta. Tivemos terremoto também, seguido de guerra e tudo mais. Naquele país aqui, como é, no Haiti, aqui na América Central. Isso sem contar outras diversas coisas que acontecem. E as pessoas parecem não se dar conta do momento que nós estamos vivendo, a perplexidade do tempo que nós vivemos. E as pessoas estão brincando, alguns brincando de ser crentes, outros brincando de roleta russa espiritual. Irmão, quem fala isso é um homem que tinha o assim diz o Senhor. A misericórdia tem sido riscada da terra. E agora, o próprio inferno está sobre ela. O próprio inferno representado sobre essa terra. Mas ele também disse que o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu Cristo novamente no natural, entre os seres humanos em carne. Isso só mostra que nós estamos verdadeiramente no fim do caminho, no fim do tempo, no tempo do fim e no fim do fim, como dizia o pastor Timóteo. Isso só mostra que aquelas palavras
Mene, Mene, Tekel, Parsim, estão escritas na parede. E que a qualquer momento, dentro da ordem escriturística, não pode acontecer nada fora da ordem escriturística. Vai haver uma transformação do corpo. E depois, entre 30 e 40 dias, um arrebatamento. Eu já ouvi pregadores da mensagem dizer: a qualquer momento rápido pode se der. Se o rápido se der entre hoje e amanhã, todos nós que estamos, eu que estou pregando e você que está assistindo e muitos outros, já ficou, irmão. Porque primeiro é necessário que o corpo seja transformado como? Quando os nossos entes queridos ressuscitarem. E isso é uma lei que Deus guardou posicionada para que aconteça no tempo dele. Aí você vai parar e pensar, mas como é que isso vai se dar? Irmão, eu creio que é na mensagem o Pacto da Graça de Abraão, que nós estávamos lendo hoje. A mensagem do Pacto da Graça de Abraão. O irmão Brana diz assim, que não havia condição nenhuma de Abraão deitar e ter prazer com Sara e gerar um filho, com a idade avançada a qual ele tinha. O Pacto da Graça de Abraão, não lembro agora o número do parágrafo. Mas ele diz que Deus transformou Abraão e Sara, para que então o filho da promessa pudesse vir. É isso que nós precisamos. O que nós precisamos é confiar mais, é crer mais. O que nós precisamos é estar mais convictos desta mensagem. É poder, irmãos, tomar essa mensagem como ela é, seguir em frente, esforçar. Amém? Esforçar. Principalmente tendo em vista a era que nós estamos vivendo, que é a era de Laodiceia. Uma era cega, que pensa enxergar tudo. Uma era rica, mas que verdadeiramente é pobre, miserável. Uma era que pensa estar vestida, mas que verdadeiramente está nua. E que Deus vem e diz: eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque ele foi expulso de Laodiceia. E se Jesus foi expulso de Laodiceia, eu não posso estar em Laodiceia. Eu estou paralelo a Laodiceia. Amém? Como é que eu posso estar em Laodiceia se o meu Senhor está fora de Laodiceia? Você entende o que o William Branham queria dizer agora? Ló, vou colocar assim, o justo Ló, ele estava em Laodiceia. Vamos colocar assim dessa forma. Mas Abraão não estava em Laodiceia. Os anjos mensageiros foram a Sodoma. Vamos simbolizar Sodoma como uma Laodiceia, tá? Eles foram lá, mas Elohim estava fora de Sodoma, fora de Laodiceia, e o eleito dele estava fora de Laodiceia também, fora de Sodoma. Abraão estava fora, Abraão não estava dentro. Aí você volta um pouco no tempo, você vai ver Noé. Noé fazendo a arca, construindo a arca, ele já estava dentro da arca. Pastor, o senhor é doido mesmo. Deus é presciente. Amém? Noé, antes de construir a arca, já estava dentro da arca de Deus. O irmão Brana diz que essa noiva, ela antes de estar pronta, ela já está dentro da arca. Mas ele diz também
que não haverá uma noiva com um busto faltando. Aleluia! Ela estará pronta, perfeita, vestida de branco, posicionada. E aí, meus preciosos irmãos, é aonde nós temos as nossas dificuldades em captar aquilo que se tem necessidade. Amém? Mas veja só, o irmão Branham, ele diz assim: o mensageiro do entardecer, parágrafo 58. E todos nós sabemos que a civilização tem viajado de leste a oeste, leste, oeste, leste, oeste. Amém? Todos nós sabemos disso. A civilização mais antiga que temos é a China. E a civilização tem viajado de leste para oeste. Amém? Do Oriente ao Ocidente, em outras palavras. Porque ela caminha com o Sol. O Sol nasce no leste e se põe no oeste, correto? E a igreja tem caminhado, a civilização tem caminhado com o Sol. Tanto é que se nós atravessarmos o Atlântico aqui, nós estamos no Oriente novamente. Amém? Você volta para a África. Veja. Aí diz aqui: e agora temos chegado por todo o caminho para a costa oeste. Se formos mais longe, estaremos no leste outra vez. Vê? E assim sendo, estamos no fim do caminho. Amém? 59. Nós cremos, sendo a igreja, que o evangelho tem sido quase completo. Cremos que os grandes mensageiros, por estas eras, têm pelejado nos últimos séculos por todas estas grandes coisas, e a justificação pela fé, Lutero, santificação, sem a qual não se pode ver a Deus, Wesley, o batismo do Espírito Santo, os pentecostais, e frise isto, porque tem dentro da mensagem que eu vou frisar: Deus em carne, Apocalipse 10, verso 7, Lucas 17, 30 e Malaquias capítulo 4, verso 6. Amém? E cremos que esses elementos vêm completar o corpo inteiro como o natural e o espiritual. Quando um bebê nasce normalmente, o que ocorre primeiro? Quando um bebezinho nasce, o que é que ocorre primeiro? Primeiro, a bolsa, ela se rasga, né? Se rompe, a madre. E primeiro, desce água, depois sangue, e por fim a criança nasce. Irmão Branham diz que um parto é uma coisa muito suja, você sabe, mas você sabe no sentido que ele quer dizer, né? Falando com respeito ao novo nascimento. Ele até cita a história da batata. Ela tem que apodrecer primeiro, morrer, apodrecer, para que possa gerar uma nova vida, uma nova semente batata, uma nova batata, perdão. Aí ele continua aqui: cremos que esses elementos vêm para completar o corpo inteiro como o natural e espiritual. Quando o bebê nasce normalmente, o que ocorre primeiro? A primeira coisa que rompe é a água, a próxima é o sangue e a seguinte é a vida. Em São João capítulo 5, 1 João capítulo 5, verso 7, diz: há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E estes três são um. Amém? Estes três não são três. Estes três não são dois. Estes três são um. A irmã Branham diz assim ainda:
são um. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho, e não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Correto? Eles são um. Jesus Cristo disse isso. Mas principalmente em São João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Aí ele continua. Porém, há três que dão testemunho na terra. Veja. Primeiro ele fala no céu. E depois ele fala da terra. Porém, há três que dão testemunho na terra: a água, o sangue e o Espírito, falando do novo nascimento. Justificação, a água, santificação, o sangue e o batismo do Espírito Santo. Amém? E estes três concordam em um. Veja, não são um, porém eles enquadram em um. Por exemplo, agora você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Porém, você nunca poderá ter o Espírito Santo sem ter justificação e santificação. Amém? Vê, o Espírito Santo é a presença, preste bem atenção, o Espírito Santo é a presença do poder de Cristo morando em você no Espírito. É assim que está escrito aqui, tá? Vemos agora que o natural tipifica o espiritual. A igreja está em completo amadurecimento agora. Tem passado por justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Temos examinado as 7 eras da igreja ali em casa, tipificando isto, testificando isso preciosamente. Amém? As eras da igreja, elas testificam disto de maneira preciosa. Amém? Que Deus nos acrescente bênçãos. Pai Celestial, nosso eterno e soberano Deus, agradecemos a Ti, Senhor, por esta hora tão gloriosa. Ajuda-nos a vencer o nosso eu, a vencer nossas dificuldades, nossas fraquezas. Eu entrego esta igreja e cada irmão precioso em Tuas mãos. Muito obrigado, Pai. Fala aos nossos corações. Dá-nos a fé para nós vencermos nossas debilidades. Não permite, Senhor, que não haja um fraco entre nós, mas nos fortalece. Unge-nos com Teu Espírito Santo, trabalha dentro de nossas almas e faz por nós, Pai, o que nós não damos conta. Nós somos agradecidos a Ti, somos agradecidos pela bênção do Teu Espírito Santo, somos agradecidos pela justificação, somos agradecidos pela santidade, somos agradecidos pelo batismo do Espírito Santo, somos agradecidos por esta nova vida, esta nova natureza. Te pedimos, Pai, vem, entra em cena por nós e dá-nos mais e mais da Tua graça. Os Teus discípulos no passado, eles tinham sido cheios do Espírito Santo no Pentecostes, mas na próxima oração que nós ouvimos eles, que nós lemos, eles estavam presos e pedindo novamente um rebatismo do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai. Rebatiza Teu Espírito Santo dentro de nós, para que então nós sejamos mais e mais posicionados no Teu reino. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Deus os abençoe. Nós estaremos quinta-feira juntos novamente com fé no Filho de Deus, a fé dos trovões.